Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha também pela grande rede de rádio brasileira, o sistema PanSat. São 140 emissoras esparramadas pelo país, com mais de 30 milhões de ouvintes em todo o Brasil. 1.500 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. Obrigado também a você que nos acompanha pelo canal 405 Sky, canal 197 TV por assinatura da Embratel, a você que nos acompanha pela grande rede de rádio brasileira, o sistema PanSat, 1.500 cidades do Brasil recebem diretamente o nosso som, e pela internet. Não há fronteiras para a internet. É assim que funciona. Abrindo o nosso portal, www.jovempan.com.br. Logo na capa do portal, você encontra a indicação JP ao vivo. E ao clicar, receberá o som da Jovem Pan, a imagem da Jovem Pan, esteja você onde estiver. Nós vamos falar agora, com muito prazer, com o Kleber Maziero, cineasta, professor da ISPM. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, Kleber. Tudo bem? Tudo bem, querido. O prazer é meu. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. O Kleber teve recentemente, recuando um pouquinho no tempo, né, fazendo um documentário sobre Londres, Jogos Olímpicos. Como é que surgiu essa ideia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E o que você encontrou? Os capítulos do seu DVD que já está por aí. Muito obrigado, Vanderlei. Olha, nós estivemos em Londres no dia exatamente em que Londres festejava, celebrava um ano antes da Olimpíada. Tá. Então, o documentário tem o nome dos slogans que tinham por lá. London, 1 year to go. Faltando um ano. Tá. Fomos até na festa, uma festa que eles fizeram lá, festa inglesa, não é? Não é festa como a nossa, é uma festa. Uma festa. É uma festa razoável, não é? E aí a ideia toda, na verdade, partiu a minha estada em Londres. Eu já estaria em Londres, eu, pessoa física, já estaria em Londres. Eu fui levar minha filha para fazer um curso de inglês em Londres. E aí, eu sou professor da ESPM e falei com o nosso chefe lá, com o superpoderoso Ismael Rocha Júnior, que é um chefe atípico, porque ele é um chefe delirante. A hora em que eu disse, eu estarei em Londres, ele falou, então, eu aceito fazer. Ele nem pensou direito no que era um documentário sobre a cidade de Londres um ano antes da Olimpíada, para que a gente fizesse um documentário sobre Londres um ano depois da Olimpíada, um ano antes do Rio e um ano depois do Rio. Okay. Para que a gente entendesse como duas cidades... Uma grande comparação, né? Uma grande comparação de como cidades grandes no mundo se portam diante do maior evento esportivo do mundo. E ele topou na hora e bancou a parada e falou, vamos embora e tal. Aí eu fui para Londres e lá a gente teve a ideia, a gente roteirizou o filme, eu e alunos da ESPM daqui do Brasil, de dividir o filme em 5 pedaços. Um pedaço contando a história dos Jogos Olímpicos de Londres, porque esse não é o primeiro que tem lá, né, Vanderlei? Tá. É a terceira vez que os Jogos Olímpicos se dão naquela cidade. Então esse era um capítulo importante, porque a primeira Olimpíada de Londres foi a Olimpíada de 1908. A gente consegue imaginar, tem imagens no filme, a gente nem consegue imaginar direito como era 1908, né? Verdade. No Brasil não tinha luz elétrica, por exemplo, não tinha banheiro dentro de casa, não tinha caneta esferográfica, que é uma vida completamente diferente, claro, né? Sem dúvida. Depois, em 1948, que é uma Olimpíada importantíssima, que é a primeira do pós-guerra. Então, a história da Olimpíada viveu um gap, um vazio entre 36, a célebre Olimpíada de Berlim, onde o Hitler teve de engolir toda a performance de Jesse Owens. Perfeito. E 12 anos depois se fez a primeira Olimpíada em Londres, a cidade, uma das 3 cidades vencedoras da Grande Guerra. Então também é uma Olimpíada importante. E só agora repete-se lá. Então esse é o primeiro capítulo que dá início ao restante do filme sobre o qual falamos. E você foi para lá com uma equipe? Eu fui com uma equipe minha, equipe que trabalha comigo. Essa equipe não era da ESPM, era minha. A equipe da ESPM foi toda a técnica, que foi daqui comigo, e toda a pós-produção, que foram meus alunos que fizeram, os alunos da casa, são alunos excelentes. E qual era o objetivo? Fazer um documentário para... Fazer um documentário para traçar um paralelo entre o comportamento da cidade de Londres e o comportamento da cidade do Rio de Janeiro. Você começou falando de esportes. Primeiro falou da história, e depois passou para o esportes. Como Londres se preparou, como a Grã-Bretanha se preparou para ter uma performance de rendimento... Performance ou estrutura? Todos os dois. Descobri isso lá. Tá. Todos os dois. Na verdade, eu queria saber para o filme qual seria a performance. Porque, em regra, a cidade sede tem uma performance
superavitada. Teoricamente, quando abre as portas para receber Jogos Olímpicos, exceto no Brasil, porque não há uma política séria esportiva, então você pode ter até, teoricamente, boa estrutura, mas você não pode esperar um pacote de medalhas. Um pacote de medalhas, né? E como é que foi isso na Inglaterra? Então, lá eles abriram 2 flancos muito parecidos com os flancos que Barcelona abriu em 92, que é o flanco de ganhar um pacote de medalhas já na Olimpíada de 2012. Certo. Eles foram 4º colocados em Pequim. Teriam de ser os 3º colocados, o que não é fácil. Teriam de superar o Império Russo. Terão de superar o Império Russo, porque China e Estados Unidos, teoricamente, pontearão novamente o quadro de medalhas. Então isso já não foi fácil, né? já montar. Porém, eles plantaram a semente, como o Barcelona fez, de fazer pacotes de medalhas em 2016, 2020, 2024. Porque eles montaram uma estrutura, um parque esportivo em lugares... E um projeto, né? Planejamento, né? Planejamento, que é a palavra mágica. Que todo mundo usa, mas ninguém faz. Ninguém faz. A palavra é fantástica. É linda, é grande. Linda, mas na prática... Não faz. Né? E eles fizeram... E você sentiu isso lá? Senti isso porque a gente visitou, por exemplo, bairros muito distantes do centro de Londres. Londres é dividida em 4 zonas, né? Nós fomos lá para a zona 4, subúrbio, por exemplo, no extremo sul da cidade, lá em Catford. Eles fizeram uma zona nova, não é? Tem uma zona nova agora que é a 5ª. Mas você vai para esses lugares, tem parques esportivos, tem gente treinando, tem a molecada com um treinador, sempre se imagina que um treinador decente, digno, competente, e fazendo alastrando o campo do esporte. Porque o esporte de alta competitividade, Vanderlei, é para o talentoso, é para aquele que tem o dom, é para um ser humano especial. O povo é uma outra conversa. O povo é uma outra conversa. Claro. Precisa ser estendido horizontalmente. Porque parte do princípio da saúde, né? É isto. Tá certo? Estamos dando saúde e nessa massificação toda aí, vamos pensar alguns talentosos. É isso. Né? É assim que funciona. O esporte não é para alta performance. Claro. Não é. O esporte é para socializar. E isso tudo que você filmou lá? Isso tudo filmamos lá. Filmamos também no local, porque Londres teve uma ideia brilhante, Vanderlei. Definiu um local específico para os jogos, que é a Zona Leste, lá em Stratford, que é um lugar longe à beça do centro da cidade e que era uma zona menos favorecida da cidade. Esquecida, né? Quase esquecida. Muito parecida com a nossa Zona Leste aqui. Parecida mesmo, até fisicamente, geograficamente. E aí levou para lá tudo, quer dizer, o Centro Olímpico, o Parque Olímpico, a Vila Olímpica, tudo vai ser lá. E aí urbanizou essa parte da cidade. Urbanizou, levou para lá buildings, né, os prédios, os negócios todos, e levou os olhares, as atenções para lá. Isso aqui é fundamental. Levou as atenções para a parte pobre da cidade. E aí a parte pobre da cidade teve chance de dizer, por favor, estamos aqui vivos, tá certo? E aí há aquela conversa de que evita uma grande rejeição, né? Claro. Porque, teoricamente, tudo que você joga na parte mais frágil da cidade, mais pobre da cidade, você não encontra muita rejeição. Exato. Não é verdade? Porque Exato. o cara quer saber de uma coisa, o pessoal daquela zona precisa daquilo. É mais ou menos essa linha, né? É muito essa linha. Então eles estão abrindo uma linha de trem lá, por exemplo. Imagina aqui em São Paulo, agora tentaram abrir uma linha de metrô, não sei aonde aqui em São Paulo, sei aonde, mas não quero dizer. E a comunidade imediatamente disse, aqui não. Higienópolis, é verdade. Foi em Higienópolis. Aqui não, porque aqui não quer. Lá eles querem, é claro que querem. É verdade. Lá é difícil de chegar. Então eles levaram para lá, foi uma ideia brilhante. Levaram para lá, construíram toda a estrutura ali e levaram os olhares para lá. Então os meninos dali, eu entrevistei, tem uma entrevista com um menino do local, ele diz, olha, aqui era um lugar insuportável. Era violência e agora não, agora é a expectativa da chegada dos jogos. Entendi. Você abordou cultura também, na nossa conversa você estava falando sobre toda a estrutura de recepção que eles pretendem montar e a estrutura mesmo dos jogos, né? E como é que foi aquela história das entranhas lá? Que não queriam que você mostrasse coisa feia? Pois é. Eu conheço um país que faz isso com talento. Sabe fazer. Sabe fazer isso com muita categoria. Está treinado, né? Está treinado a fazer isso.
Na verdade, tudo isso é muito legal em Londres. E Londres está pronta, a estrutura está toda montada. Eles não estouraram o orçamento. Há previsões de que não chegue sequer a bater o orçamento primeiro que eles estabeleceram. Então, o que já é uma grande surpresa, né? O que já é uma coisa... Para nós simples mortais. Para nós mortais parece até ficção. Fazendo conta e bateu essa conta mesmo. Quer dizer, era isso mesmo. Era isso mesmo, com anos de antecedência, né? Parece Você pensa que isso é irreal, né? Completamente. É a história de ET. É de ET. Fada madrinha. Mas lá, de fato, foi assim. Quer dizer, não estamos no 29 de julho, portanto, não dá para garantir que será assim. Faltam 3 meses, 4 meses, mas aparentemente isso será assim sim, Vanderlei. Então isso tudo é um sonho, é uma maravilha. Na verdade, eles não fazem mais do que obrigação. É para ser assim mesmo. Claro. Você sabe que na Alemanha, a Alemanha fez uma Copa do Mundo em 2006. Sim. E o que fez a Alemanha? A Alemanha marcou 2 grandes reuniões, já marcou 2. Uma 5 anos depois, que foi agora 2011. Imagine, eles fizeram a Copa 2006, marcaram uma reunião 5 anos depois, para saber efetivamente que tipo de legado tivemos com aquela Copa de 2006. E marcaram uma outra reunião para 2016. Mais 5. Mais 5, para saber. E nessa última reunião de 2011, eles foram fazer contas. E descobriram que uma cidade que recebeu uma grande verba para fazer uma série de coisas durante a Copa, não conseguiu gastar o dinheiro. Sobrou. E pior, entre aspas, devolveu o dinheiro. Então, mas mesmo assim, a cidade foi duramente advertida pelas autoridades por não ter consumido a verba que estava destinado a ela, investido tudo. Não, mas eu devolvi. Não estamos discutindo isso. Que você vai devolver, é óbvio. Isso é tão natural. É o mínimo. É o mínimo, devolver o dinheiro que você não gastou. Uma coisa tão que acontece no mundo todo, você sabe disso. Né? E aí devolveu, mas não fez. Não investiu o suficiente. Então será advertido e em futuros grandes eventos, vamos avaliar se destinaremos recursos para você ou não. Quer dizer, é uma coisa que para eles é tão normal. É óbvio. E para a gente parece sonho. Não, sonho dourado. Você imagina aqui a cidade de Nogueirópolis, por exemplo, certo? Tendo um montão de dinheiro, não ter consumido a verba, devolvido a verba. Quer dizer, eu procuro isso nas folhas todos os dias e não encontro. E não encontrará, fique tranquilo. Infelizmente. E aí, mas aí você foi lá, verificou tudo isso e foi ficando fascinado pelo que viu? Fascinado pelo que vi. Quer dizer, tudo aquilo parecia a terra de sonhos. Mas, em verdade, também lá escondem-se coisas. Claro. Não é? O manager da Olimpíada é o Sebastian Coe, o grande corredor atleta de 800 e 1.500 metros rasos das corridas. Ele esconde muita coisa. Ele e o Cameron, o primeiro-ministro, eles escondem mesmo. Por exemplo, eu fui a uma entrevista coletiva que era entrevista coletiva para meios de imprensa escrita. Nós chegamos lá com as câmeras, não pode filmar. Porque é só para o pessoal das impresso. Vamos ver o que eles vão escrever. E eles querem saber o que vai ser escrito. Então eu, por exemplo, fui com câmeras para filmar o metrô, porque esse é um problema chave para eles, Vanderlei. Para nós também aqui, quando formos organizar Copa e Olimpíadas, mas para eles também. Por quê? Como eles vão levar a Olimpíada lá para a Zona Leste, lá para Stratford, que é muito longe, o meio de transporte é vital e fundamental. Sem dúvida. E é um problema lá para eles que não foi resolvido. É chamada locomoção. Né? Como é que vai se levar? A cidade de Londres tem hoje 7,5 milhões de habitantes. E espera 3 outros milhões de pessoas, de visitantes. Ou seja, 50% da atual capacidade de visitantes. Como é que essa gente toda vai lá para o fim do mundo? Então é um problema grave. Tem uma linha de metrô que leva 42 minutos para chegar na estação e da estação tem de tomar um trem. Para chegar no local. Então não é fácil, essa locomoção é complicada. Saindo do centro de Londres até o local dos jogos? Isso. Quanto tempo? Quase uma hora. Mais de uma Quase uma hora. Na verdade, dentro de trem e metrô, 47 minutos. Mais a baldeação, 49 minutos. Uma hora e minutos. Pouquinho. Uma hora para chegar no local do jogo. Não é fácil. E mais uma hora para voltar. E mais uma hora, porque não vai morar lá. É isso aí. São 2 horas de locomoção. Então, esse era um problema. Para todas as pessoas com as quais falamos sobre isso, não há resposta. O sujeito não te responde, não quer falar sobre o assunto. Tentamos filmar obras do metrô dentro do metrô, não deixaram.
Tentamos filmar fora do metrô, por cima, também não deixaram. Então tem coisas que eles escondem e eu tive um problema lá, ficamos até detidos numa das estações, porque entramos com as câmeras já na estação do metrô para filmar, fomos detidos ali e o rapaz nos fez esperar um belo tempo ali até que chegasse o tal supervisor e não sei o quê. Enfim, chegou o supervisor, eu digo, meu cara, eu estou vindo do Brasil para filmar a cidade. E o metrô faz parte da cidade, parte importante. E ele não teve dúvida disso, é a frase textual. Mas você não precisa filmar as entranhas da cidade. Ele disse isso. Aí aguçou a sua curiosidade. Aí nós, mais doidos ainda, sabia que nós quisemos filmar tudo isso aí. Saímos dali e continuamos filmando as entranhas da cidade, que de fato tem problemas, como todas as cidades têm problemas, né, Vanderlei? Porém, os problemas que eles conseguiram resolver, eles resolveram. E eu tenho a expectativa, você também, todos Quais, nós. por exemplo? Aí eles resolveram um problema crucial da logística dentro da estação de Stratford. Então, vão chegar lá 3 milhões de pessoas, tá certo? Então, eles já têm válvulas de escape. Por exemplo, não sei como é que chama, é catraca que chama, Catracas. Né? As catracas foram ampliadas em 3 vezes. Então, eles ampliaram as catracas. Quer dizer, aumentou o número. Aumentou o número. Quer dizer, tinham 10, pulou para 30, por exemplo. 30, mas precisou abrir esse espaço todo. Claro. E aí, não são só as 30 catracas, são as saídas dessas 30 catracas. Então, o sujeito sai da catraca, o cidadão vai sair da catraca e tem para onde ir. Porque senão você sai da catraca e fica apertado. Tem uma estação, por exemplo, no centro da cidade, em Covent Garden, no coração de Londres, onde tem os teatros, a ópera de Londres é ali. Você sai da estação e tem de andar 196 degraus. Ou esperar por um elevador. É o fim da picada isso. E aí? Isso não vai ter lá em Stratford. Mas no centro da cidade vai ter e eles não vão arrumar. Filmamos isso. Eles não vão arrumar. Isso vai ficar assim. Então, por exemplo, nós vamos ter 3 milhões de pessoas querendo assistir aos musicais maravilhosos que eles vão levar. Querendo assistir aos balés que eles vão levar. E tendo de enfrentar ou 196 degraus ou uma fila para subir pelo elevador. Uma fila interminável que congestiona, porque o espaço ali não é grande. Entendi. Então lá eles resolveram. Lá em Stratford resolveu. Abriu-se e ampliou-se. Mas no centro da cidade não tem nem como abrir. Não há espaço também, né? Não há espaço. Tem essa dificuldade. E não é nem falta de planejamento, é falta de espaço físico. Ali mesmo. não tem jeito. É uma estação que tem mais de 100 anos. É, exatamente. Ela está ali há mais de 100 anos e a cidade foi crescendo. O metrô é antiguíssimo, né? Tá então essa é uma dificuldade. Mas, grave. Mas, de qualquer maneira, pelo mega evento, você notou que é um trabalho profissional, né? Sério, né? Sério. Né? Seríssimo. Quer dizer, vamos resolver o máximo que pudermos resolver. É isso. O que deu para resolver, seguramente eles resolveram. Seguramente. Ampliaram as linhas de metrô, de trem, abriram flancos de locomoção. Isso eles resolveram de modo brilhante. Sim. E dentro do orçamento, sobretudo. Né? Dentro do orçamento. Vamos ver daqui a 2 anos, quando a gente voltar lá, o legado que isso deu também, não é, Vanderlei? Porque imagina-se que depois esse pessoal todo que chegou para os Jogos, vai embora. Vai embora. Tudo bem. Mas depois é uma cidade sempre muito visitada por turistas e tal. Mas presume-se que alguma coisa boa ficou, né? Seguramente. 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 Né? Quer dizer, o chamado legado. Porque aqui no Brasil, por exemplo, o legado é uma palavra que se fala muito, mas também não se usa. Não se usa. Na prática você não encontra. Tivemos os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. O legado foi nenhum. Né? E se falou tanto, né? Se vendeu tanto a palavra. Ideia, né? A ideia do legado, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Pelo contrário, muitas coisas serão derrubadas. Sim. E não serão utilizadas para 2016. Esse é o problema. Quer dizer, foi o dinheiro literalmente jogado pela janela. 700 vezes o que se pediu, não foi? Não, foi um orçamento de 700%. Não, 1000%. Números assim, assustadores. Tão grandes que nem se sabe se é 700%. E o mais incrível nisso tudo é que, passado todo esse tempo, embora as irregularidades tenham sido constatadas pelo Tribunal de Contas da União, não aconteceu nada. Ninguém pagou também. Ninguém pagou nada. É assim mesmo. Quer dizer, então, é complicado. É muito complicado. Como é que você tratou isso na sua cabeça? Quer dizer, embora ainda eles tenham
quando você foi, eles tivessem algumas coisas importantes para fazer, mas já deu para você sentir, né? Puxa vida, aqui está se fazendo isso. Pensando no legado. Pensando no legado e pensando no mega evento. No mega, porque veja, Vanderlei, por exemplo, a Vila Olímpica. Eu sempre pensava nisso. O que se faz? Vão 22 mil atletas que precisam ser alojados. Perfeito. Então você constrói lá prédios e flats e não sei o que, uma estrutura de habitação para 22 mil pessoas. Tá bom, esses 20 mil atletas vão se embora amanhã. É verdade. O que se faz com aquilo? Então eles fizeram uma parceria com um grupo do Catar, que investiu nisso, e que depois vai vender esses apartamentos para a população pobre do local. Naquela região. Por preços inferiores aos do mercado. Isso já é uma bela ideia. Claro, excelente ideia. Claro que nós vamos voltar lá para ver se de fato isso aconteceu. Porque, né, a proposta era que se vendesse por até 175 mil libras no máximo, entre 125 e 175 mil. É claro que daqui a um ano a gente pode chegar lá e o cara falar, ó, eu tive de comprar por 300 mil, porque teve ágil, porque teve... Entendi. Pode ser que sim. Mas a ideia primeira já é limpa, já é boa, já é feita para não só abrigar os 22 mil atletas, mas para depois abrigar a população do local, a população menos favorecida. É uma ideia boa. Se vai funcionar, eu não sei, nós temos de ver. O que eu queria é que aqui no Brasil, o nosso sonho é que isso fosse planejado antes, já com esse grau de limpeza, com essa transparência. E eles começaram a planejar isso com quantos anos de antecedência? 7 anos. Efetivamente 7 anos. Na medida em que foram confirmados como sede, aí são passaram a fazer um trabalho sobre isso. Eu estou perguntando isso porque quando nós somos escolhidos, falando de Copa do Mundo, quando nós somos escolhidos para a Copa do Mundo, já com antecedência razoável, todo mundo imaginava que no dia seguinte já iríamos colocar o primeiro tijolo. Sim. Certo? Nas obras todas. E estamos há 26 meses... E nada, né? da Copa do Mundo, 26 meses da Copa do Mundo. Por exemplo, a rede ferroviária, os 5 projetos que foram colocados sobre a mesa, que seriam construídos para o evento, dos 5 projetos, nenhum começou. Nenhum. Quer dizer, além do problema de aeroporto... O do aeroporto disse que não vai mais, né? O rapaz já disse que não vai conseguir. É o puxadinho, é só Ele na base do puxadinho. Puxadinho. Já assumiu. Não, e eu fui enganado, né, Cleber? Porque eu estava sonhando com trem-bala. Eu falei, poxa vida, Rio-São Paulo, eu vou de trem-bala, curtir um pouquinho esse trem-bala, por que só lá fora? Aqui, aí a coisa ficou sobre a mesa, jogaram para... Não, para a Copa não dá. Mas para os Jogos Olímpicos você fica tranquilo. Eu acreditei também, eu sou ingênuo, né? Aí depois, agora pulou para 2022. 2022, Quer dizer, então, eu fico assustado com essas coisas. Não será nunca, né? Não será nunca, é verdade. E lá você levou pessoal da escola para fazer isso? Lá? Não. Para ir para Londres eu levei a minha companhia, tá, okay, que trabalha comigo, porque nem pode, assim, acho que legal, é muito difícil levar alunos daqui. Os alunos trabalharam no roteiro que a gente estabeleceu aqui e depois na edição, finalização, masterização que a gente fez aqui também. Do documentário. Do documentário todo. Então eles fizeram a pré e a pós-produção. O que você fez com o documentário? É para a escola? É para a escola. Ou não? É para a escola, mas já está no YouTube. Ah, já está. Então eu imagino que já esteja rodando aí no GCs. Eu espero que as pessoas entrem, assistam. Está divididinho em 5 partes também no YouTube. Então a pessoa se interessa por saber como está o aspecto cultural. Tudo isso um ano antes dos Jogos Olímpicos. Tudo isso um ano antes. O nosso filme está um pouco extemporâneo. Não, mas já dá para você comparar, né? Porque comparar. Pela mega obra, você já pode, já fizeram 60%. Sei lá, 70%, 80%. Tá bom demais. Entendeu? Quer dizer, o planejamento, já dá para você fazer uma comparação, como andam as coisas, né? Claro. E o pessoal da escola, a garotada achou o quê? Garotada, entre aspas, né? Adultos, mas os nossos adultos, a nossa meninada lá. A nossa meninada, a escola dá uma estrutura para eles, Vanderlei, que é invejável. A nossa escola parece Londres. Eu acho até melhor do que Londres, porque não tem tantas entranhas. Entendi. A nossa escola... Então, ela fornece toda a estrutura. Você imagina uma escola que manda câmeras de última geração com um doidivanas lá para Londres, quer dizer, e que depois disponibiliza ilhas de edição, quantas forem necessárias, com quantos terabytes são precisos, enfim. Para a molecada poder mexer, não só no roteiro, mas também mexer na edição, cortar o filme. Eles vivenciam o processo de aprendizado fazendo. Isso é importante no mercado, né? Quando eles saírem daqui a 4 anos, 2 anos.
treinado. Sai treinado, sabe fazer. Sai claro. sabendo fazer. Mas, além desse aspecto de montagem do filme, você ouviu deles algum tipo de comentário sobre o que eles viram no filme? Nossa, sim. Porque eles não foram com você. Sim, isso é muito interessante. Eu imagino que devem ter falado alguma coisa para você. Porque você imagina que um menino de 20 anos ou 18 anos, ele não tenha... A gente imagina que ele não tenha a nossa experiência de saber que as coisas aqui no Brasil... Teoricamente, não. Né? Mas eles sabem, é impressionante. Eles falam, Kleber, claro que isso aconteceu lá. Aqui eu já estou sabendo que não vai acontecer, porque o homem da Infraero disse que não tem. O jovem, inclusive da escola, claro, é antenado, ele está recebendo informação. Exato, o tempo todo. E eles são bombardeados por informações, e eles gravam as informações. Então eles sabem, no Rio de Janeiro foi 700%, não sei o quê, ou 1.000, sei lá. E quanto foi? Quanto foi o orçamento? Eles me fizeram pôr no filme. Eu nem queria pôr este valor, são 9 bilhões de libras. Eu nem queria pôr o valor, porque não... Enfim, eles quiseram pôr. Não, põe sim. Escreva que eram 9 bilhões, porque pode ser muito dinheiro, mas era um dinheiro planejado. Aqui o cara fala não sei quanto e faz não sei quanto. Então eles sabem. Então eles vão conhecendo também a sociedade, o processo político, o processo estrutural de uma cidade que se leva a sério e é séria. E de cidades que se levam a sério, mas não são tão sérias. Você ficou satisfeito com o que você viu? Quer dizer, você ficou assim, surpreendido positivamente com o que você viu? Sim, positivamente. Um pequeno detalhe que nos desagrada sempre é a postura do próprio londrino, né, Vanderlei? O londrino é pouco receptivo. Tem um capítulo no filme sobre receptividade. O londrino é pouco receptivo e, segundo as pessoas com as quais falamos lá, vai ter de adestrar essa capacidade. Vai ter de, por 15 dias, um mês... Você está dizendo com relação à arrogância, prepotência? Tem uma certa arrogância, uma certa prepotência. Eles não atenuam o sotaque, por exemplo. Eles não dão informações com gosto, com prazer. Entendi. É parte da cultura do local. É parte da cultura. É um povo, o europeu, é um povo criado entre duas guerras, né, Vanderlei? Viveram, muito recentemente, 2 períodos de extrema dificuldade. Então, o europeu e, sobretudo, o londrino tem problemas graves de comunicação. Graves. Se comunicam mal com os outros. Não se entregam, não se abrem, não são cordiais, como o brasileiro é. Mas, no fundo, eles precisam do turista, né? Necessariamente. Porque, embora tenham alguns indícios de prepotência, de arrogância, esse turista, entre aspas, eu vou falar com o maior respeito, entre aspas, subraça, vai levar dinheiro lá, né? Muito! Quer dizer, esse é um outro problema. E que movimenta a economia, ajuda, né? Nossa, eles estão esperando um fluxo de dinheiro brutal lá. Então, pelo menos tem que ser gentil com o cliente. É o mínimo. Pelo menos, né? O cara vai consumir. Então você tem que tratar bem. Eles estão treinando isso. Eu falei com o pessoal de rede hoteleira, de restaurante, eles dizem que estão se preparando para isso. E eu espero que estejam. Por quê? Já é caro. A Inglaterra é um lugar muito caro. Porque a moeda deles vale mais do que a moeda da Europa. Então é muito caro. E eles imaginam que terão um superávit de custos para a população e para o turista de até 100% do valor de um ano atrás. Ou seja, a coisa vai ser pesada lá. Para todo mundo. Para todo mundo. Então é importante que ele trate bem o sujeito que vai pagar muito caro para estar lá. Entendi. É importante que eles façam isso. Aí, um ano antes, quando você fez o trabalho, algum tipo de centro esportivo, ou ginásio, sei lá, ou área de piscinas, enfim, o que é que chamou mais a sua atenção? Mesmo não estando pronto o projeto. A área de piscinas. O complexo de natação é espetacular, Vanderlei, e é uma ideia que carrega consigo um conceito muito importante, que é o conceito da dimensão de humildade, que nós não temos. No Brasil tudo é megalomaníaco, tudo é megalômano, tudo é maior do que precisa. Melhor. Não é? Então vai ter um jogo da Copa em Cuiabá. Aí faz-se um estádio em Cuiabá para 60 mil pessoas. Diabos, saiu a Copa de lá, nunca mais vai dar 6, vão dar 6 mil. É isso aí, isso quer dizer, levando em conta que a média histórica é de 6 mil pessoas lá. É 10%. Aí você faz o estádio de 60 mil. No meio do Brasil, ninguém vai lá. Então, o complexo de natação não é assim. Ele é uma estrutura linda, arquitetônica linda, que é um quadrado, uma caixa, onde são as piscinas e as arquibancadas primeiras ali. E aí tem 2 gigantescas abas laterais de arquibancadas, que fazem com que o complexo total tenha 12.500 lugares.
Só que essas duas abas gigantescas laterais são removíveis. Acabados os jogos, nos jogos vão 12 mil. Mas é claro que no dia seguinte não vão 12 mil pessoas ver. Claro. Então eles vão, são abas móveis e retráteis. Aquilo sai, é desmontado, e aí fica um conjunto aquático para 2.500 pessoas. Que para a região é o suficiente. É o suficiente. Ou para a cidade, né? Não vai ficar um legado morto lá. O chamado elefante branco, né? Não vai ficar. E é branco. O lugar é branco. Mas não é um elefante. Não é elefante. É branco, mas não é elefante. Kleber, foi ótimo conversar com você mais uma vez. Obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos. Esse trabalho que você, o Kleber, é cineasta, é professor da ISPM. E foi um ano antes dos Jogos Olímpicos, que estão quase começando, para saber como é que andavam as coisas. E vale, né? Porque depois ele irá um ano depois, para saber o que é que ficou. E depois a gente pode comparar com 2016, os Jogos Olímpicos serão no Brasil. E, embora eu esteja correndo atrás, não me parece que a atividade para a montagem do circo de 2016 seja tão intensa como essa que você destacou. Mas, de qualquer maneira, eu não quero ser pessimista. Eu também não. Vamos aguardar o que é que vai acontecer. Um abração, Kleber. Para você também, 2013 estamos aqui. Com muito prazer. Olha, falamos com o Kleber Maziero, para você que nos acompanhou, em mais uma entrevista pela nossa Jovem Pan Online. Até a próxima.